Olha esse pão, gente. Fofinho, saboroso, sem ovos, sem leite. Esse é um pão para iniciante. Quem nunca fez pão não sabe como fazer. Eu tenho certeza que esse pão não vai ter erro. E eu vou dedicar esse vídeo à minha colega Lohane. Vai para você, Lohane, ó. Acompanha aqui com a gente. Vamos começar a receitinha de hoje. Fique até o final, gente, que eu tenho coisas muito importantes para estar falando aqui na receita desse pão. Primeiro, vamos medir aqui a água. Vou usar 2 copos americanos de água. A medida do copo precisa ser a mesma medida da farinha. Eu prefiro assim, porque assim a gente vai colocar uma quantidade exata. A vasilha ficou meio suada, é porque a água está morna para quente. Aqui eu estou adicionando o açúcar, são 5 colheres de açúcar e também vou adicionar 10 gramas de fermento seco, é o fermento para pão. E agora é só misturar bem esse fermento, o açúcar e a água. É um pão também, gente, que eu esqueci de falar, sem sovar, tá? Não precisa ficar sovando a massa, não precisa dar ponto, né? Sovando a massa, é só misturar os ingredientes. Misturei bem aqui o açúcar, a água e o fermento. E agora vamos medir. Vou colocar aqui agora a gordura. Vai ser 4 colheres bem cheias de óleo. Pode ser substituído por margarina ou manteiga, mas aí coloque a metade, é 2 colheres, tá? Não vou misturar. Vou colocar aqui agora o sal. O sal é meia colher bem rasinha de sal. E junto, agora vamos medir o primeiro copo de farinha, antes de misturar, tá, gente? Serão 4 copos e meio de farinha de trigo. Vou misturar o primeiro copo e depois, no final, vamos colocar mais meio ou mais um copo, dependendo do jeito que ficar a massa. Depende muito da farinha que você vai usar. Então, vou misturar aqui o primeiro copo para vocês verem como que vai ficar. E depois eu vou colocar o restante. É tudo aos pouquinhos, então dá para perceber a mudança na massa. Misturei o primeiro copo, agora eu vou colocar o segundo copo. Já adiantei e misturei o segundo copo, agora vamos por terceiro copo. Gente, nessa parte do terceiro copo fica um pouco pesada a massa. E agora é o quarto copo. Aí eu já troquei para 1 colher de pau. Se você quiser pode colocar a mão. Mas assim, dá para misturar tranquilo com a colher de pau. Que essa é uma massa que não fica firme. Ela fica mais molinha. E aqui eu já misturei o quarto copo. Eu prefiro medir a água e a farinha, igual eu falei, no mesmo copo. E agora, tô colocando um pouco mais de meio copo de farinha de trigo. Então, resumindo aqui, gente, por que eu falei que eu prefiro medir no copo? Porque assim fica mais fácil da gente guardar. A medida da farinha de trigo é o dobro da medida da água, com mais um pouco mais de meio copo. Então, 2 copos de água, 4 copos e um pouco mais de meio de farinha de trigo, e você vai perceber que a massa ela tá meio grudenta, mas ela tá assim virando facilmente, não tá grudando muito na panela, nem na pá que eu tô mexendo, que eu preferi mexer com a pá de pau, ó. Ela tá se soltando bem da pá. Se eu tivesse colocando a mão na massa ia sujar um pouquinho, mas ela não ia grudar toda na minha mão. Tô tirando aqui da pá, tá vendo, ó, que ela tá saindo? Então, é quando ela estiver se soltando um pouquinho da panela e também não estiver grudando muito. E aqui, tão importante quanto o fermento é ter paciência e deixar essa massa crescer. Deixa ela crescer até você perceber que realmente ela dobrou de tamanho. Eu deixo 20 minutos e eu vou contar uma dica para vocês que eu faço. Aguardei os 20 minutos, gente. Quando eu aguardo, olha, ela tá se soltando da vasilha. Quando eu aguardo 20 minutos e a massa não cresce, eu coloco uma vasilha de água quente, sem encostar na vasilha que tá a massa, e deixo até ela crescer, que aí força ainda mais o fermento, né, a crescer aí na massa. Esse caso meu hoje não foi necessário, aqui tá muito quente, agora são 4 horas da tarde, então tá muito abafado.
E agora eu já vou modelar aqui os pães, tá, gente? Mas eu vou explicando pra vocês. Aí não foi preciso, sabe? De poder colocar um pouco mais de calor para ajudar, porque realmente está muito quente. E olha como a massa fica meio grudenta, mas ela não gruda na mão. E eu também passei um pouquinho de óleo. Essa massa é assim mesmo, gente, porque aí o pão vai ficar bem fofinho, do jeito que vocês viram. Fofinho, massinho e fica uma delícia. Eu escolhi aqui essa forma, tá colocando eles. Vou modelar aqui do jeito que eu consegui. Não vou fazer assim a pesagem, nem vou modelar a mesma quantidade de todos os pãezinhos. Tô fazendo aqui para casa mesmo. Então eu vou tirando aqui mesmo com a mão e vou modelando aí os pãezinhos e vou colocar ele aqui na forma. Eu gosto de deixar descansando a massa 2 vezes. Eu já deixei ela descansando, ela já cresceu essa quantidade. Vou modelar todos eles e vou colocar aqui na forma e vou deixar ela descansar mais uma vez. Gente, coloquei todos eles, olha como eles ficaram. Agora eu vou deixar descansar mais 20 minutos. Vou fazer a mesma coisa. Se não cresceu, força aí o crescimento deles. Aguardei, gente, os 20 minutos e olha só esses pães. Não tem como, gente. Usam a água um pouco mais quente que o fermento vai fazer efeito e vai ficar dessa forma. Caso ele não cresça, coloque uma vasilha de água por baixo, abafe ele, coloque dentro do forno que vai dar tudo certo. E o único ovo que eu vou passar é uma gema com um pouquinho de água, só para dar aí, né, uma corzinha por cima do pão. Mas não é obrigatório, não muda nada na receita se você não colocar. Terminei de passar, agora eu vou levar no forno. Meu forno é a gás, então eu vou deixar a 230 graus. Gente, eu vou tentar mostrar para vocês, olha, tem só 10 minutos que ele tá no forno e olha só, já deu uma leve diferença. Eu deixo a 230 graus e eu coloco já no forno pré-aquecido, tá? Dá aquele choque, olha, já cresceu. Eu já volto, gente. Aqui eu já voltei com os meus pãezinhos prontos, parece que eles grudaram tudo um no outro, mas é porque a forma é muito alta, essa é uma forma de 10 centímetros e ela é um pouco estreita, então eles só puderam crescer para cima, né? E aqui eu fiz uma caldinha de açúcar com água, para dar mais aí uma corzinha nele, que ele fica todo brilhoso, e quando a gente vai saborear, que vai comer, gente... Fica uma casquinha, né? Docinha, um pão delicioso, massinho, saboroso. Pão caseiro é tudo de bom, vale muito a pena fazer, eu tenho certeza. Se fizer do jeito que eu te expliquei, não tem como dar errado, que fica uma delícia. Todo mundo aqui em casa ama demais e acaba tudo no mesmo dia. Terminei de passar a minha caldinha, vou tirar um. Vocês já viram no início do vídeo, mas eu vou tirar aqui novamente para mostrar para vocês. Esqueci de falar, mas eu lembrei agora. Eu usei um papel manteiga por baixo, porque a minha forma é muito fina e eu fiquei com muito medo de queimar a parte de baixo, por isso que eu coloquei um papel manteiga. Se não colocar um papel manteiga, passe um pouquinho de óleo na forma para colocar a massa. E agora é só virar aqui, ó, vou virar, vocês vão ver o papel manteiga que eu tô te falando. Olha só, gente, o papel manteiga tá aqui. Agora eu só vou retirar o papel manteiga pra gente cortar aí os nossos pães. Prontinho para servir, ainda tá quente, né? Tá meio morno ainda o pão. Eu guardei só um pouquinho ele esfriar e ele ficou dessa forma. Gente, fica bom demais da conta. Você precisa fazer aí na sua casa e eu vou retirar aqui um pedacinho dele. Ele grudou, mas aí dá para abrir. Eu vou mostrar para vocês. E outra coisa, pode deixar um pouquinho mais no forno, se preferir dele mais assadinho ainda. Eu deixei aí a quantidade de 50 minutos no forno a 230 graus. E olha só isso, gente. Nossa, uma delícia, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha para me ajudar. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente!